Olá, primeiro ano, retornando aqui a nossa aula de Química. Dessa vez vamos estudar a respeito das substâncias e das misturas. Esse é o tema. Só para lembrar que existem alguns conceitos que eu chamei de conceitos básicos para o estudo da química. Um deles é a definição de química, que significa a ciência que estuda as substâncias, suas propriedades e transformações. Mas a palavra-chave aí é substâncias, que significa o tipo particular de matéria. E matéria é um conceito muito bem primitivo, que significa tudo aquilo que existe, tem massa e ocupa lugar no espaço. Pois bem, mais indo direto às substâncias, elas são compostos de elementos quimicamente ligados, são difíceis de ser separados, e o ponto de fusão e ponto de ebulição são fixos. Por exemplo, o ouro, o ferro, tá? São exemplos de substâncias. E essas substâncias elas se classificam em substâncias simples, que são formadas por um só tipo de elementos químicos. Por exemplo, o alumínio. Ao você observar uma panela de alumínio, ela só apresenta átomos de alumínio. Por sua vez, as substâncias compostas são formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes. Como exemplo, a substância mais conhecida no universo, que é a água, H2O, são os gases hidrogênio e oxigênio. E continuando aí, como estamos subdividindo o tema em substâncias e misturas, as misturas, por sua vez, são compostas de dois ou mais elementos não ligados entre si quimicamente. Exemplo, o ar atmosférico, que é uma mistura de gases, e também a água, que nós usamos, chamamos de água potável, mas até que ela chegue para o nosso consumo, ela apresenta uma série de componentes em seu meio. É mais fácil separar do que as substâncias. O ponto de fusão e ponto de ebulição são variáveis. Só uma observação aqui necessária com respeito a ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão é o ponto em que ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido. Esse ponto é a temperatura, e o ponto de ebulição é o ponto de fervura. Na água, o ponto de fusão é 0 grau e o ponto de ebulição é a 100 graus. Pois bem, mas estando juntas nos seus componentes as misturas, é possível que sejam separados, e isso nós chamamos de processo de separação de misturas. É preciso entender, para compreender o assunto na sua totalidade, que sistema é uma porção limitada do universo. E fase é a região visível no sistema. Ok? Colocado isso, nós temos dois tipos de sistema. O sistema monofásico, que é aquele que apresenta apenas um aspecto, ou uma só fase. E o sistema polifásico, que apresenta duas ou mais fases. Quando você observa, por exemplo, uma mistura de água com açúcar, você tem um sistema monofásico, apenas uma fase. Quando você tem uma mistura de água e óleo, você percebe nitidamente, através da visão, as duas fases. Agora sim, vem os processos de separação de misturas, feitos esses esclarecimentos. O primeiro deles que vamos analisar é a decantação, para separar sólidos de líquidos. Exemplo, água mais areia. Ocorre a decantação depositando-se a areia no fundo do recipiente onde estiver a areia com a água. Na decantação, o sólido se deposita, portanto, no fundo do recipiente. Um outro processo é a centrifugação. Esse é um processo que é feito numa centrífuga, que é um aparelho giratório que ele acelera
a decantação. Exemplo é o processo que é usado para separar o sangue na sua parte sólida e parte líquida. Outro processo de separação é a filtração. É bastante comum, nós temos os filtros que fazem esse trabalho, ou podemos mencionar o caso do café, onde é retirado o pó através do filtro. Outro processo é a destilação, para separar sólidos de líquidos, exemplo, a fabricação de cachaça. Essa destilação pode ser simples e pode ser fracionada, observando que cada um dos processos tem detalhes interessantes a seu respeito. Mas há um outro processo que é chamado de levigação. Levigação é para separar partículas mais leves de partículas mais pesadas. É o que ocorre com o ouro e a areia. É um processo feito pelos garimpeiros, lá nos antigos garimpos manuais, quando eram permitidos. Mais um processo recebe o nome de flotação, que é para separar sólidos. Ele é o que pode ser usado para separar o pó de serragem, por exemplo, com a areia. E um outro bem comum que é usado pelos pedreiros é a peneiração, para separar partículas sólidas através da peneira. A areia, juntamente com o cascalho, são separados através de uma peneira. Mas há ainda também a separação magnética para separar com o uso do ímã. Exemplo, para apanhar limalhas de ferro que foi derramada no chão, ao se passar o ímã ele atrai a limalha de ferro. E por último a evaporação, para separar líquido de sólido por evaporação do líquido. E o exemplo que cito é a extração do sal pelo salineiro, lá nos estados que são produtores de sal. Mas eu gostaria de fazer um destaque nesse final de estudo de substâncias e misturas a respeito do tratamento da água e os processos usados após a sua captação. A água que chega à nossa torneira que vai nos servir para os usos domésticos. Primeiro vem a coagulação, que separa a água das impurezas por adição de coagulantes químicos lá nos grandes tanques onde ela é captada. Depois vem a decantação, que ocorre nos tanques de sedimentação dos flóculos de impurezas. Decantar significa depositar-se no fundo do tanque. E depois a filtração, aí são filtros gigantes, através de camadas de areia e de cascalhos de tamanhos diferentes. A água vai filtrada em grande parte ao passar através dessa camada de areia e cascalho. E ainda o arejamento, que é a introdução de gás oxigênio para remover, por exemplo, odores que tiver na água ou ainda sabores, já que a água deve ser inodora, insípida e incolor. E finalmente a cloração, para eliminar micro-organismos patogênicos. E até chegar para o nosso consumo quando é chamada água potável, tá? Boa quarentena a todos. Essa apresentação vai através de foto e através desse vídeo que está sendo repassado. Eu quero dizer que normalmente eu tenho indicado algumas tarefas a serem feitas no livro, tá? Não quero dizer que vou cobrar à risca essas tarefas, mas é bom que façam. Mas mantenham as suas anotações desse conteúdo, porque isso aí é muito importante, a fixação dele, porque através dele é possível fazer exercício e também as verificações que faremos oportunamente. Ok? Valeu!